Olá! Boa tarde, boa tarde. Pessoa limpando os dentes. Oi, Nara! Tudo bem? Hoje vamos ter uma live aqui, tá? Maravilhosa. Sobre os 5 passos. Oi, mãe! Você já chegou em São Paulo? 5 passos para uma suplementação de sucesso. E aí, Nara, já começou a assistir as aulas do curso? Me conta. Já tá amando? É muita aula boa, viu? Ô, gente, isso é o mais maravilhoso do curso. Uma das coisas, né, maravilhosas do curso. Peraí, deixa eu botar aqui assim. Adquiriu o curso, já tem acesso, gente, a todo o módulo 1, tá? Tá em Viracopos. Amanda, muito legal, né? Ai, eu sou suspeita, porque eu amo de paixão esse curso de suplementação. E essa é uma das maiores vantagens, você não tem que ficar esperando, né, todas as aulas serem liberadas. A gente já entra e já tem tudo lá. Oi, Alice, oi, Dai, minhas seguidoras aí super fiéis, né, que assistem todos os meus stories. Mas vamos falar do que interessa, gente. Vamos falar desses 5 passos para uma suplementação de sucesso. Live objetiva, papum. Você suplementa, você não suplementa, se você é mãe, tá? Se você é profissional da saúde, você precisa saber que... Inclusive, tive uma ótima ideia aqui, gente. Eu vou colocar essa aula no curso de suplementação. Obviamente que, né, mais completa. Depois vocês me cobrem. Anota aí, pessoal da equipe. Ó, eu e minhas promessas, gente. Depois eu me arrependo. Não, brincadeira. Vou colocar essa aula no curso de suplementação. Mas bora lá, então, tá? Falar desses 5 passos para uma suplementação de sucesso. Deixa no Insta. Tô achando que eu vou começar a fazer isso, viu, Dai? As lives vão ser assim, ó, 24 horas para assistir. Quem não assistiu, não assiste mais. Enfim. Passo número 1, anota aí, papel e caneta, tá? Porque essa live é bem objetiva e bem importante para todo mundo. Passo número 1, conheça o seu paciente, tá? Natália, como assim conheça o seu paciente? Conheça tudo, gente. Conheça essa mãe que lhe gestou e que lhe pariu, tá? Como é que foi a suplementação dela? Teve suplementação, não teve? Como estavam os exames laboratoriais dessa mãe? Tá? Isso é muito importante, porque vai mudar tudo. Se eu tenho um bebezinho de 6 meses, tá? Mentira, vou até diminuir a idade dele. Se eu tenho um bebezinho de 3 meses e eu quero saber se eu começo ou não um ferro, como que eu sei? Eu preciso ver se esta mãe teve deficiências na gestação dela, se ela suplementou de maneira adequada ou se ela suplementou com aqueles suplementos prontos de farmácia, que ela tomava uma cápsulazinha por dia e achava que estava tudo ótimo. Infelizmente, não estava, né? Não está tomar suplementos prontos de farmácia na gestação, né? Eu preciso saber se ela fez ferro endovenoso. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu chutaria, eu não tenho esse estudo, tá? Isso daí é da minha prática clínica, né, das minhas observações, até comigo mesma, tá? Eu acredito que cerca de 80% das mulheres precisam de ferro endovenoso na gestação. Natália, 80%, isso tudo. Porque se a gente for pegar, né, o estudo, isso aí já tem estudo, a métrica de que 70% das mulheres em idade fértil tem deficiência de ferro, quase que 80% vai precisar de ferro durante a gestação. É muita demanda. Eu sempre falo isso daqui. São 2 rins, é um coração, é um fígado, é um cérebro, né? Um cérebro totalmente com uma plasticidade enorme. Então a demanda é muito grande, tá? Além disso, esse paciente entrou no seu consultório, você já vai começar a observar, né, a fazer uma avaliação semiológica, uma avaliação, né, vai avaliar como é que tá o cabelo desse paciente. Ai, Natália, aquele cabelo ralinho, o paciente quase não tem cabelinho. Mas é genética, é assim mesmo, a mãe tem um cabelo fino. Não é genética. Aquela unha que não cresce, que quebra o tempo inteiro, aquela unha fraca, não é genética, tá? Vocês acham, fala aí pra mim, tem gente aqui que é mãe, né? Você acha que o seu metabolismo
vai deixar de priorizar o cérebro do seu filho, o coração do seu filho, todo o sistema imunológico do seu filho em prol de unha, em prol de cabelo? Não vai, tá? Em prol de cílios, sobrancelha, dente? Não, gente. Vai priorizar cérebro, vai priorizar o que importa, né? Então, esse paciente entrou no seu consultório, você já tá olhando, tem muito risquinho na unha? Será que não é uma deficiência de zinco? Tem o cabelo muito fraco? Será que não é deficiência de ferro, de zinco, de biotina? Ai, a mãe reclama que ele tá sempre com o olho muito seco. Será que a gente tem que pensar em deficiência de vitamina A? Né? Outro dia até eu postei um paciente que chegava à noite, a mãe começava a diminuir as luzes para fazer higiene natural. Esse paciente caía, tropeçava, se machucava, não tinha boa visão noturna, deficiência de vitamina A. Inclusive, temos uma aula só sobre isso no curso de suplementação, sinais e sintomas e deficiências nutricionais. O que a gente tem que pensar? Aquela pele seca, xerótica, que a gente passa creme, compra creme caro, a mãe leva no dermatologista, não melhora, deficiência de vitamina A. Assadura importante, que não melhora, deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, né? Paciente esquecido, não tem foco, não presta atenção na escolinha, deficiência de vitamina B12. E aí, será que todo mundo sabe suplementar de maneira adequada B12? Será que todo mundo sabe manipular da melhor maneira a vitamina B12? Né? Enfim, avaliou, tô no primeiro passo ainda, pessoal. A pessoa fala muito. Então, primeiro passo, avaliar, conhecer o seu paciente, tá? Conhecer a história de vida desse paciente, como eu falei, né? A história da mãe, da suplementação da mãe. Mas, gente, que vento que tá aqui. Mas também se o paciente é vegetariano, então se eu tenho um paciente vegetariano, eu sei que, né, as fontes de B12 dele, aí claro, tem vários tipos de vegetarianismo, tem o veganismo. Gente, eu não consegui fechar o meu negócio até o final, tô vendo aqui, disfarça com o cabelo. Tem o vegetarianismo, tem aquele paciente que ele é ovo-lacto vegetariano, então ele até não consome carne, né, de nenhuma espécie, mas ele consome muito leite ou queijo, né, na dieta dele, então pode ser que esse tenha uma B12 melhor, né, enfim. Porque você já vai, durante a consulta, fazendo esse mapeamento do que provavelmente esse paciente vai precisar suplementar, né? Então, um paciente que tem uma irritabilidade, assim, fora do comum. Será que eu não preciso suplementar um pouco de magnésio? Será que eu não coloco um pouco de magnésio inositol, né? No curso eu explico que são 11 tipos diferentes de magnésio. Magnésio biciclinado, magnésio quelado, magnésio glicina, eu já falei. Magnésio treonato, magnésio inositol, né? Magnésio citrato de magnésio. Então são 11 tipos diferentes de magnésio e cada magnésio serve para uma coisa específica. Então, magnésio inositol, eu sei que ele trabalha com relaxamento muscular. Então, aquele paciente que tem dificuldade de relaxamento, cadê, ó, psiquiatra acabou de entrar aqui. Pri, use magnésio inositol. Paciente com insônia, paciente com muita ansiedade, a gente pode lançar mão do magnésio, tá? Enfim, além disso, da alimentação, do seu estilo de vida, doenças, né? Nossa, Nath, o meu filho agora, né, durante esse ano, vários pacientes assim já atendi, é o que mais me procura. Tem ficado muito doente. Todo mês é uma infecção diferente, mas já me falaram que é normal, que é da escola, é escolite, que é assim mesmo, que não tem muito o que fazer. Será mesmo, gente? Então, um paciente que tem infecções virais de repetição, ele tem deficiência de zinco, ele tem deficiência de vitamina C, porque a necessidade, né, desse paciente é muito grande. Aí a Pri, adoro, aprendi com você. Isso mesmo, amiga. Amiga, acho que você bem podia fazer esse curso de suplementação, viu? Porque é um curso voltado para a infância, mas que você com certeza absoluta sai suplementando adulto, porque adulto é muito mais fácil, inclusive, tá? E tem uma aula só de suplementação de adulto no curso, tá? Fica a dica aí. Você ainda tem contato direto com a minha pessoa para tirar dúvidas. Mas enfim, né? Voltando. Então, eu preciso saber, né, da vida desse paciente, preciso saber da alimentação desse paciente. Ai, Nath, ele é muito ruim. Ai, desculpa. Aí, ó, fugi um pouquinho. A gente tá falando da infecção de
de repetição. Todo mês tem uma infecção. Então tem que pensar que eu preciso dar vitamina C para esse paciente. Natália, temos evidência científica que vitamina C cura resfriado? O paciente está ali resfriado, eu vou dar vitamina C? Não, não temos, tá? Temos evidências robustas científicas que o paciente que tem níveis de vitamina C bons tem menos resfriados de repetição? Aí sim eu tenho, tá? E eu falei de um estudo aqui recentemente, até uma colega me questionou, perguntou de onde que eu tirei a informação, eu mandei o estudo para ela. O bom da ciência é isso, né? Que no Brasil nós temos 96%, tá, de inadequação na ingestão de vitamina C. Então, por mais que tenhamos, que moramos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, onde a gente encontra vitamina C em toda esquina e onde a gente tem suco de laranja em qualquer barzinho, em qualquer boteco, a gente tem muita inadequação de vitamina C. E aquele paciente que apresenta um machucadinho que nunca cicatriza, aqueles roxinhos na perna que não melhoram por nada, aqueles resfriados de repetição todo mês, precisa ser suplementado com vitamina C. Ah, Natália, mas se eu melhorar a alimentação dele, colocar alimentos, né, goiaba, pitanga, acerola, limão, não ajuda? Ajuda também, tá? Mas muitas vezes não é suficiente, porque dentro desse item 1 ainda, gente, eu tô no item 1 ainda, tá? Dos 5 passos de suplementação do sucesso. Que o primeiro passo é conheça o seu paciente. Ainda tem uma questão, intestino. Como está o intestino do seu paciente, tá? Ô, gente, só um parênteses, é por isso que uma consulta com olhar integrativo não tem como demorar menos de 1 hora, 1h20, 1h30, a minha demora 2 horas. Esquece consulta, se você quiser esse olhar integrativo, em menos de 1 hora. Porque você tem que perguntar muita coisa, tá? Inclusive, só outro parênteses dentro do parênteses, então virou chave, né? Vocês, eu ensino a fazer uma anamnese integrativa e, além disso, a enviar um formulário pré-consulta para esses pacientes, tá? Que você quer ter um olhar mais ampliado para que eles possam já colocar essas informações e para que você possa agilizar um pouco mais. Você não precisa perguntar ali na consulta, você já tem todas as informações. Fecha parênteses, fecha chaves. Vamos voltar aqui, tá? Então, eu fiz um módulo inteiro no curso, inteiro, gente, de gastropediatria. Tem aula de dor abdominal, tem aula de constipação. A aula de constipação é fantástica, acho que eu nunca assisti na minha vida uma aula como essa. Tem aula de refluxo, tem aula de cólica infantil, tem aula de enzimas digestivas, também nunca vi na minha vida nenhum curso ter aula de enzimas digestivas nesse Brasil. Tem aula sobre coprológico funcional, como interpretar, né, o que você faz. Então, assim, precisa entender de intestino, tá? E precisa saber como que tá o intestino desse paciente. Então, vamos supor, um paciente que teve alergia à proteína do leite de vaca, né? Muito comum nos dias de hoje. 10% das crianças estão apresentando algum tipo de alergia aí na primeira infância, né? Enfim, poderia fazer uma live só sobre isso. Será que nesses 1000 primeiros dias tão importantes para esse neurodesenvolvimento, né, para a saúde futura dessa criança, será que nesses 1000 primeiros dias, onde há necessidade metabólica, tô até suando o bigode, gente, vou ter que ligar o ar, que a necessidade metabólica é triplicada, gente, eu sempre falo aqui, né, o neném nasce com 3 quilos, aí com 1 ano de vida ele tá com 10, ele mais do que triplicou o número de células. Outro dia uma mãe falou assim pra mim, nossa, devia doer, né, esse negócio de crescer igual essas crianças crescem, se for pensar parece que vai doer, né, mas enfim. Então olha a necessidade, aí você pega um paciente que teve alergia e não absorveu bem os nutrientes e tudo mais, entendeu? Que mais? Quanto o paciente come, né? Então, por exemplo, eu ensino no curso o paciente que tem deficiência proteica, como é que a gente faz para ter uma melhor ingesta de proteína sem ter que comprar esses suplementos prontos, Fortini, enfim, esses, né, Ascenda, que foram suplementos feitos realmente para criança que às vezes está com alguma questão de ganho de peso e tal, mas a gente pode, de maneira mais natural, mais orgânica possível, melhorar a ingesta dessa proteína, como por exemplo um peptídeo de colágeno hidrolisado, né? Na verdade, hidrolisado não, peptídeo de colágeno, por que não utilizar, né?
Eu preciso saber de polimorfismos genéticos. Então, cada vez mais, os pacientes estão na frente de muitos profissionais e chegam na consulta perguntando, né? Doutora, eu vi um negócio sobre eu vi um exame genético, o que você acha? Você recomenda? Não recomenda? Até para você não recomendar, porque tem aluno meu que fala, Nath, não faz sentido para mim exame genético, porque é uma criança e eu vou ficar, né? Ele tem risco para Alzheimer quando tiver 60 anos, eu vou ficar aqui todos os dias preocupando se ele tá comendo isso, se ele não pode comer aquilo, porque ele pode ou não desenvolver esse Alzheimer. É um ponto de vista, né? Não sei se a Paula tá aqui ainda. É um ponto de vista. Mas, por exemplo, eu já atendi crianças, né? Uma criança americana, que os pais eram brasileiros, e o pai e a mãe já tinham feito todo o mapeamento genético deles, e os dois tinham um gene para o desenvolvimento da doença de Wilson, que é uma doença hepática, onde eu não tenho um bom funcionamento hepático. E logo, no dia que a criança nasceu, eles fizeram o teste da bochechinha nessa criança e viram que ele tinha o gene da doença. Ou seja, ele tinha a doença. Ou seja, geralmente no Brasil, né, e alguns casos que eu acompanhei durante a minha residência médica de gastro e hepato, quando o paciente que tinha doença de Wilson, ele ia descobrir na adolescência, abrindo um quadro de hepatite fulminante, tendo que ir para um transplante hepático. E essa criança, desde que nasceu, a gente já sabia que a gente tinha que tomar cuidado com isso, com aquilo. Tem que ser uma alimentação muito pobre em cobre, né? Então a gente encaminhou para nutricionista especialista. Eu fiz toda uma suplementação de proteção hepática desse paciente. A gente fez todo um ajuste intestinal nesse paciente. Ele melhorou muito dos exames laboratoriais dele. Ele tinha TGO estourada, TGP estourada, gama GT, voltou tudo ao normal. Então, olha que maravilha, a gente salvou a vida de uma criança por conta de um exame genético. Mas enfim, vamos voltar. Temos uma aula inteira sobre polimorfismos genéticos. Na verdade, é umas 4 horas de aula, tá? Com a Adriana Marinho, maravilhosa, né? Nutricionista e especialista em genética, tá? Tudo isso eu tenho que aprender. Oh, céus, estou no passo número 1. Passo número 2, então. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Doutora, como suplementar ferro numa criança de 7 anos, VCM 78 e plaquetas 460, suspeitando de deficiência de ferro? Ótima pergunta, Dai. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? O VCM, né, a definição de VCM é volume corpuscular médio. Então, o que é isso? É uma média do tamanho das hemácias daquele paciente, tamanho das células daquele paciente. O ideal é a gente ter células num tamanho entre 80 e 85, então quer dizer que ele está num tamanho adequado. Quando a gente tem células, quando o VCM está muito baixo, 60, 70, 78 está um VCM mais baixo. Então isso já me sinaliza e por isso a Dai assistiu a minha aula de avaliação de exames laboratoriais, né? Na Mãe Nutrida, que é uma plataforma maravilhosa da minha amiga Camila Komatsu. E ela já sabe que um VCM abaixo provavelmente tem uma deficiência de ferro. Plaqueta. Plaqueta foi feita para quê? Para estancar sangue. Então eu me cortei aqui com a faca, minhas plaquetas vão lá produzir fibrina e fazer todo o processo de cicatrização para esse ferimento fechar o mais rápido possível, tá? O que mostra uma plaqueta 460? O ideal seria de 250 a 350. Mostra que este paciente, tá? Provavelmente ele tá com deficiência de ferro. Natália, o que tem a ver? Aí eu explico assim para os pais. Deus é tão maravilhoso que ele criou as plaquetas, né? E falou assim, ó, se o ferro estiver baixo, eu não posso perder mais ferro, porque senão eu vou botar em risco a vida dessa criança, dessa pessoa, desse adulto. Então, corpo humano aumenta as plaquetas, porque se ele se cortar, rapidinho cicatriza e eu não sangro e eu não perco ferro. Entenderam o raciocínio do rolê? Tudo, gente, no nosso organismo tem um raciocínio muito lindo e maravilhoso. E quem já assistiu minha aula de avaliação de exames laboratoriais e quem já viu esta tabela aqui, né, de exames, explicando tudo isso, ó, vamos ver plaqueta aqui, o que eu falo? Valores mais altos podem indicar deficiência de ferro ou inflamação, tá? Tá aqui, ó. Enfim, então provavelmente Dai, você tá certa, pode ser que tenha, tá? Pra gente confirmar, eu precisaria de um metabolismo de ferro, de uma saturação da transferrina, de uma ferritina, ver todo o hemograma? Precisaria, mas muito provavelmente
pelo que você tá falando, eu tenho uma deficiência de ferro. Ou, como eu falei agora, ele tá inflamadinho, né? Deixa eu ver aqui. O formulário é fantástico. Nossa, doutora, que curso. Amiga, vem logo, você tá doida pra fazer esse curso. Nutri tem que tomar todos os dias. Bom, voltando. Passo número 2, anotem aí. Então, passo número 1, conhecer seu paciente. Passo número 2, importantíssimo, nem só para suplementação, gente, para todo médico, para todo pediatra, para todo nutricionista. Entender sobre metabolismo e bioquímica, onde cada nutriente age e como eles interagem. Então, é exatamente o que eu acabei de falar sobre a plaqueta. Se você entende que a plaqueta aumenta porque o meu organismo já entendeu que eu tenho um ferro baixo, que eu preciso coagular muito rapidamente para não perder mais sangue, né? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a plaqueta. Então, se eu entendo da interação do magnésio com a vitamina... Vou até falar um mais fácil. Se eu entendo da interação do PTH com a vitamina D, com magnésio, com a K2MK7, com fósforo, eu não preciso de mais nada. Vou dar um exemplo, né? O que o PTH faz? O PTH é o nosso paratormônio, tá? Então, ele fica de olho no cálcio circulante no nosso metabolismo. Quando ele percebe que o cálcio tá baixo, o que ele faz? Ele vai lá no osso, puxa o cálcio e joga pro sangue. Então, quando eu tenho um PTH muito alto, isso que está sendo sinalizado. E, gente, isso é muito fácil de explicar para o pai e para a mãe durante a consulta. E eles ficam encantados, felizes da vida, porque eles estão participando do processo ali de cuidado, do processo de cura, né? E eles estão entendendo por que você está prescrevendo isso. Porque você não vai sair prescrevendo a tua cabeça. Você vai ter uma explicação para cada nutriente que você vai prescrever, tá? Mas voltando. Então, tem um PTH muito alto. Aí, o que certos profissionais fazem? Olha, mãe, eu tenho um PTH alto e eu tô com cálcio baixo, tá? O que a gente vai fazer? Vamos suplementar cálcio. Não é a primeira coisa que a gente faz nesse caso. Por quê? Porque sabe quem deixa o cálcio lá no organismo? Quem não deixa esse cálcio ir embora no xixi? A vitamina D. Então, eu preciso olhar para a vitamina D, tá? Por quê? Porque se eu tô com uma vitamina D muito baixa, eu não vou segurar cálcio no meu organismo. Então, antes de eu suplementar cálcio, que inclusive, gente, eu suplemento super pouco. Quando, Natália, que você suplementa cálcio? Dois momentos que eu mais suplemento. Gestante. Você tá formando um esqueleto inteiro dentro da sua barriga, tá? Não sei quantos ossos. Olha o dedinho aí. Tem que suplementar cálcio, tá? De preferência quelado, para absorção ser melhor, certo? Segundo momento que eu suplemento cálcio, crianças e lactantes que estão em dieta de APLV e às vezes não têm um acompanhamento nutricional adequado e às vezes não ingerem a quantidade adequada de cálcio, tá? Tirando esses dois, dificilmente eu vou suplementar cálcio, mas às vezes eu vou precisar sim, tá? Voltando, então se eu conheço o passo número 2 para suplementação de sucesso, entender sobre metabolismo e bioquímica, então se eu entendo essa correlação do PTH com o cálcio, com o magnésio é outro que ajuda a segurar o cálcio dentro do organismo. Então eu preciso de magnésio. Nosso solo é muito pobre em magnésio, nossa alimentação é pobre em magnésio. O magnésio ele é muito requerido no nosso metabolismo, muito, muito, muito. Todos, gente, todos os neurotransmissores precisam de magnésio e B6, tá? Todos. Então, se você tem um paciente com questões neuropsiquiátricas, neurológicas, TDAH, autismo, T21, ansiedade, precisa de magnésio nesse ser humano, tá? Enfim, se eu entendo que o cobre entra no metabolismo do ferro, então o cobre ele abre a ferroportina que deixa o ferro ir para o metabolismo. Eu vou entender que na suplementação de um paciente com uma deficiência importante de ferro, eu preciso colocar um pouquinho de cobre. Se eu entendo que o cobre e a vitamina C, tá? E isso, gente, é bioquímica, tá lá no Guyton. Lembra o Guyton da faculdade, aquele livro de fisiologia? Então tá lá. Inclusive, não tá aqui, mas eu tenho um livro maravilhoso sobre bioquímica das vitaminas, que ele mostra exatamente onde o zinco entra na tireoide, onde o ferro entra na tireoide. E é claro que muitas das minhas aulas eu tirei de lá, então eu faço toda essa explicação bioquímica, né, nas aulas do curso de suplementação. Então,
é importante. O segundo passo para uma suplementação de sucesso é entender sobre metabolismo e bioquímica. Dai, me pede depois no direct que eu te falo, tá? Desse livro maravilhoso, tá? É deste tamanho, é um investimento não muito baixinho, mas vale a pena, gosto demais dele, tá? Entender que nem só de ferro vive o M, como eu sempre falo, essa frase não é minha, é do Gabriel de Carvalho, maravilhoso, né? Então, o que eu preciso para o metabolismo do ferro tá ok? O que eu preciso para um paciente que está com deficiência de ferro, repor ferro de maneira adequada, de maneira mais rápida e esse metabolismo voltar a funcionar de maneira adequada? Ferro, obviamente, toda hora faz essa belezinha. Magnésio, selênio, vitamina A, vitamina C. E aí vem os complexos B, B6, B12, B9, B2, tá? B1. Então eu preciso disso tudo. Então se aquele paciente que tá com aquele ferro que não sobe, já chegou no estágio de anemia, ó, já chegou aqui, ó, na doença, na anemia, eu preciso agir logo, né? Eu não vou dar somente ferro para demorar 6 meses a 1 ano para esse paciente melhorar, tá? O que mais? Eu preciso entender, olha que interessante, gente. Ontem eu tava conversando com uma profissional, né, num evento que eu fui, e ela é psiquiatra. E aí eu falando, você já usa suplementação, né, na psiquiatria. Nossa, a gente tem resultados maravilhosos. Contei a história da avó do meu marido, que eu vou contar aqui pra vocês de novo, quem não sabe. Ó a Celina aí, que é da família, meu Deus, já vou fazer fofoca na família. A avó do meu marido tava aí super depressiva, quietinha, não querendo sair, nananã. Ela foi na psiquiatra e a psiquiatra dobrou a dose do remédio dela, tá? Aí eu, fulaninha, vamos pedir uns exames pra gente dar uma olhadinha e tal. Vamos, gente, vitamina D de 15, B12 de 190, anêmica, um alumínio de 30, tá? Aí como é que você quer dobrar a dose do medicamento se você não tem o alimento do neurotransmissor que vai pegar esse medicamento e vai fazer com que o medicamento faça efeito? Jogar dinheiro fora, tá? Intoxicar a senhorinha com um remédio. O que a gente fez? Suplementou B12, suplementou B9, limpou esse alumínio, suplementou vitamina D, que estava extremamente baixa, né? E ela teve uma melhora super importante, não precisou dobrar a dose lá do medicamento, tá? E aí tem várias outras histórias, né? E aí voltando, eu contei isso pra psiquiatra ontem, né, pra essa colega, e eu falei, você sabe suplementar? Você suplementa? Ela falou, eu suplemento só o básico, né? Eu suplemento vitamina D, eu suplemento B12 intramuscular. Aí eu falei, amiga, criança sobe muito bem B12 sublingual, ó, 2 gotinhas na língua, 2 gotas, gente, você consegue colocar 1000 microgramas de B12, uma dose super alta. Não precisa fazer intramuscular. Ela falou, eu achava que não... Eu falei, não, isso a gente tem estudos já, vários estudos muito bem estabelecidos, né? Aí eu falei com ela, inclusive, você sabia que se você pega uma criança com uma deficiência importante de ferro e de B12, tá? E faz uma B12 intramuscular, sendo que tem deficiência de ferro lá, você vai baixar mais ainda o ferro dela? Não sabia. Eu falei, pois é. Aí ela vai voltar pra você depressiva, porque o ferro faz parte do metabolismo da dopamina, da serotonina. Preciso de ferro para que a dopamina funcione, entendeu? Então precisa entender de metabolismo. Bom, vamos lá, que senão eu vou acabar essa live 1h30. Passo número 3, tá? Entender o mínimo sobre as questões gastrointestinais dos seus pacientes, como eu já falei. Então, quais são os 5 passos gastrointestinais que a gente precisa ter uma mínima noção? Que além de comer, eu preciso digerir, eu preciso absorver, eu preciso transportar, digerir, absorver, transportar, utilizar e excretar. Então, preciso que esses 5 passos dentro, né, do intestino esteja funcionando bem para que a sua suplementação funcione, tá? Porque se você tem um paciente que está com o intestino todo desbiótico, né, e não absorve, não vai adiantar muita coisa, né? A gente precisa olhar isso. Bom, passo número 4. Dei uma adiantada. Não vou ficar aqui falando de intestino, porque a gente teve uma live inteirinha de intestino. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, volte nessa live e assista. Aproveita que eu tô boazinha, deixei a live lá.
Ó, a Paula, que conhecimento necessário? Eu atendo no consultório psicológico muitos adultos com problemas que são sequelas de medicamentos errados na infância. Pois é, amiga, e nem só isso, sabe? A gente aprendeu na faculdade de medicina a dar remédio. A gente não aprendeu na faculdade de medicina a fazer isso daqui, ó, a prevenir, né? Então, isso aqui é uma lâmina do curso, tá? Vou até mostrar todo o material do curso. Então, aqui mostra, né? Os estágios do desenvolvimento das deficiências nutricionais até chegar aqui na doença. Então, a gente tem que agir aqui, ó, quando a gente tem alterações bioquímicas, só que sem sintomas no corpinho. Sem sintomas ainda, sem grandes alterações nos exames laboratoriais. Teve uma vez que uma mãe falou assim, uma vez não, isso acontece sempre. Ah, doutora, mas a pediatra dela falou que ela não tem anemia, que ela tá com ferro baixo, mas não tem anemia. Aí eu falo, aí você tá esperando ter? A gente vai ficar aqui, sentada, pra daqui 6 meses ter anemia? Não, gente. Tem que tratar antes, né? Tem que prevenir essa anemia. A gente não quer que tenha anemia. Por isso que a gente tá dando B6, B12, B9, magnésio. Porque eu não quero chegar nesse estágio, né? Enfim. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Dai. Comer, digerir, absorver, transportar, utilizar e excretar, tá? São 5 passos aí da digestão, né? Do sistema gastrointestinal. Mas a gente tem uma live só sobre isso, depois vocês assistem. 4º passo, tá? Além de saber o que suplementar, que aí, beleza, Natália, entendi, eu não posso fazer isso com isso. Você coloca o ferro separado, porque o ferro muitas vezes vai dar constipação, vai dar refluxo, o ferro pode dar algumas crianças podem ter umas raiazinhas de sangue nas fezes, outros podem não aceitar o ferro. Então, o que você faz, Natália, do ferro, por exemplo? Eu separo do resto. Na hora de dar, a mãe coloca junto e dá. Oi, Luísa, maravilhosa. Luísa, você já tá no meu curso de suplementação, amiga? Você precisa. Você, nutricionista das tops, maravilhosa que é. Gente, a Luísa, ela ficou anos no ambulatório de gastro. Então, ela entende tudo de doenças gastrointestinais, maravilhosa. Então, venha suplementar, tá, amiga? Mas, enfim. Ai, meu Deus do céu, me perdi do que eu tava falando. Me ajuda aí, Dai, eu tava falando do quê? Sim. Ah, tá, lembrei. Então, assim, Nath, você separa o ferro separado, você coloca você coloca as lipossolúveis separadas, porque você sabe que absorve melhor se você colocar a vitamina A, vitamina D, vitamina K e a vitamina E juntas. Não sei o quê. Só que você sabe como prescrever? Você sabe se precisa fazer em xarope, solução, suspensão, strip oral. Sabia que existe um papelzinho chamado strip oral? Que é uma belezinha. É um papelzinho deste tamanho, sabor menta, que o paciente bota na língua, dissolve na hora. Eles acham o máximo. E que dá pra... Ai, falo muito, gente. Que dá pra você colocar complexo B, 5-HTP, dá pra colocar um monte de coisa. Você sabia que dá pra gente pegar paciente às vezes que tem um pouco mais de dificuldade de aceitar suspensão, solução, xarope, dá pra gente fazer em mini cápsula e o paciente abre ali num suco de uva e toma? Então, assim, a gente precisa, que é o 4º passo, anotem aí, além da gente saber o que prescrever, eu preciso saber como prescrever, tá? Então, para isso, eu tenho uma farmacêutica especializada em suplementação magistral, tá? Que acompanha os alunos durante todo o curso. A Marane Sayum, maravilhosa. E ela tá comigo em todos os tira-dúvidas, tá? Pra me ajudar, né? Pra dar esse apoio farmacotécnico. Nós, pediatras, a gente não precisa ser farmacêutico. A gente precisa saber tudo de farmácia. Mas eu preciso saber algumas coisas importantes, tá? Isso daqui dá, isso aqui não dá. Olha, a vitamina C é melhor você colocar separado, porque às vezes o paciente está com tanta deficiência que o máximo que o nosso rim consegue absorver é 200 miligramas. Então, se eu colocar 500, 300 vai pro xixi. Então, não vale a pena eu colocar junto com o resto, coloco separado. Na hora que a mãe for dar, ela junta pra também não ficar uma... Enfim, tá? 5º passo,
saiba como confiar numa farmácia de manipulação, tá? Então a gente tem uma aula só sobre isso. Então, assim, dicas práticas que eu já posso dar pra vocês. Não fica muito caro esse tratamento? Não, Paula. Depende, tá, amor? Por exemplo, tem pacientes, a gente vai depender muito do que o paciente precisa, né? Então, assim, eu falo que são, anotem aí, isso daí é ouro também que eu tô entregando. São 4 itens que praticamente todo paciente pode precisar, vai precisar, que minha filha, por exemplo, toma, tá? Primeiro item, ferro. Então, ferro numa criança com uma necessidade. Gente, vocês não têm ideia da necessidade de uma criança de suplemento, assim, de suplemento não, de nutrientes, né? E eu já falei em outras lives, mas assim, a nossa alimentação, o nosso solo, o condicionamento dos nossos alimentos, o transporte dos nossos alimentos, a bagunça, a orgia alimentar que a gente tem hoje, com um monte de porcaria. Tem hora que eu fico brava aqui em casa, porque dão porcaria pra Maitê, misericórdia, é difícil essa vida. Mas enfim, isso tudo não ajuda as crianças a conseguirem todos esses nutrientes da alimentação, né? Então, primeiro, ferro. Segundo, polivitamínico, de acordo com o que a criança precisa. Então, aí eu vou precisar disso aqui, que são os exames laboratoriais. Então, preciso de magnésio, preciso de B1, preciso de B2, preciso de zinco, preciso de selênio, preciso de B12, de B9, de colina, dependendo. Então, assim, aí a gente faz esse item 2 com todas as vitaminas que o paciente precisa, né? Item 3, lipossolúveis. Então, vitamina D, vitamina A, que pra mim, gente, é pra todo mundo, tá? É muito difícil, quase impossível ter um paciente que não precisa dessas 2 vitaminas lipossolúveis, tá? Vitamina E e vitamina K. Vitamina E e vitamina K é pra todo mundo? Não. Aí a gente vai depender dos exames e da necessidade do caso clínico. E quarto, ômega, tá? Então são esses 4 itens de uma suplementação de sucesso. Ó, fui além do que eu prometi. Além de prometer os 5 passos, os 4 itens. Vamos voltar? Primeiro item, ferro, tá? Natália, posso colocar o ferro junto com o resto todo? Pode. Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu já falei, questões gastrointestinais, refluxo, dor abdominal, constipação, sangue nas fezes, bibibi, BBB, não adaptou ao ferro, aí você estraga o resto da suplementação inteira por conta do ferro. Segundo, criança ficou com resfriado, com uma infecção de repetição. Eu não posso dar ferro, tá? Não é ideal eu dar ferro, porque o ferro ele é altamente oxidativo. A gente tem milhares de... Gente, a aula de ferro deve ter umas 3 horas de aula. É enorme a aula de ferro, porque são várias nuances, são várias questõezinhas, né? Então, o ferro, ele não anda sozinho no nosso organismo, tá? Ele precisa da albumina, porque ele não é bacana. Ferro em excesso é péssimo pro nosso organismo, péssimo, tá? Principalmente na gestação, tem que tomar muito cuidado com suplementação de ferro em excesso, tá? Intestino odeia ferro, odeia o metal, constipa, tá? O intestino, por sinal, é quem coordena a absorção ou não de ferro, tá? Vitaminas hidrossolúveis, é melhor tomar longe das refeições? Andréia, ótima pergunta. O que acontece? Se a vitamina, ela tá no seu formato original, tá? Então, por exemplo, cálcio e proteínas. A gente não deve comer algo com queijo na mesma refeição que eu como uma carne, porque a absorção não vai ser boa. Porém, quando o meu suplemento tá num formato quelado, o que é quelado? É um nutriente que em volta ele tá cheio de aminoácidos, tá? Então tem a glicina, a glicina é um dos aminoácidos mais frequentes quando a gente quela um nutriente. Quando esse nutriente vai entrar pro organismo, ele entra, a chavinha que tá lá esperando é a chavinha do aminoácido e não do ferro e não do zinco, entendeu? Então, quando o suplemento tá quelado, eu não tenho que tomar longe de refeição, eu não tenho que tomar, tem que tomar o zinco longe do ferro, porque ele tá quelado, ele vai entrar pelo aminoácido, ele não vai entrar pelo ferro em si, entendeu? A chavinha lá vai ser o aminoácido. Então, acho que eu respondi, né? Enfim, e é isso.
tá, gente? Então, já entreguei aí, além dos 5 passos, entreguei os 4 itens de uma suplementação de sucesso. Ferro, polivitamínico, lipossolúveis, ou seja, vitamina D, vitamina A, vitamina K, vitamina E e ômega, tá? Esses aí tem que ter. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui de vocês. Eu preferi não dar do que dar errado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós temos 1000 alunos formados pelo meu curso de suplementação até hoje. Espero ter mais 1000, né? Muito brevemente. Então, assim, são muito poucos se a gente for comparar o número de pediatras no Brasil e no mundo, claro, né? Mas a gente já tem muita gente boa suplementando com muita segurança, efetividade, assertividade. Não acho muito interessante pai e mãe querer suplementar sozinho seu filho, tá? Porque suplemento é perigoso. Por isso que é um curso com 200 horas de informação, né? Com mais de 108 aulas, com 18 professores que tem tira dúvida todo mês. Porque é coisa séria, tá? A gente não quer de jeito nenhum intoxicar um paciente. A gente não quer de jeito nenhum fazer uma toxicidade de vitamina D que a gente vê muito frequentemente por aí e tal. Me indica no RJ, indico super. Tem várias bacanas, tá? Uma que me veio agora aqui na cabeça é a Gabriela Dolavalle. Depois qualquer coisa você me pede no direct que eu te mando o Instagram dela. Maravilhosa, super cautelosa. Porque são muitas coisas que a gente vai ter que avaliar, né? Eu tenho paciente que com 400 UI de vitamina D mantém uma vitamina D de 50. Eu tenho paciente que eu tenho que usar 4.000. Então imagina, se eu acho que tem que dar 4.000 para todo mundo, sendo que seu filho com 400, 1000 vezes menor a dose vai chegar numa dose bacana, né? Nos exames laboratoriais. Gente, então é isso. E deixa eu contar. Encontrar farmácia de manipulação? Verdade. Paula, não terminei, né? Eu sempre falo o seguinte. A gente tem que ter boas farmácias, Tamires, de manipulação na cidade que a gente mora e que a gente confia, tá? Então, o que eu fiz? O que eu faço até hoje? Primeiro eu quero conhecer... Primeiro eu vou saber quais são as farmácias boas aqui, né? Famosas, que tem muito tempo de mercado, que são confiáveis. São essas 3. Ok. Tem um farmacêutico para chamar de meu nessas 3 farmácias? Tem. Então ótimo. Quem vai ser? Vai ser a Marinha. Marinha, tô precisando disso, quero saber aquilo, tô querendo suplementar tal coisa, você tem aí, não tem, pode comprar. Por exemplo, ferro taste free. O que é o ferro taste free? É um tipo de ferro que você não tem gosto de cabo de guarda-chuva, não tem gosto de prego, porque o ferro tem gosto de prego, né, gente? Então, esse ferro ele deixa o gostinho mais tranquilo, a criança toma com mais tranquilidade, certo? Lá em Rio Preto, onde eu comecei minha vida de suplementação, não tinha taste free. Eu enchi o saco da farmácia até eles comprarem. E até hoje eles me agradecem, porque depois disso eles só trabalham com taste free e a adesão é muito melhor, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá na farmácia, faço amizade com o farmacêutico, conheço o laboratório, cara de pau. Fulaninha, posso ir aí conhecer toda a produção da suplementação? Pode. Tem balança de precisão? Tem, é obrigatório ter, né? Tem código de barra para bater a informação do paciente com o que o médico prescreveu, com o que está sendo feito? Tem, isso é outra coisa bacana. O pessoal tá lá com máscara, com gorro, tá tudo certinho, tá tudo limpinho. Então, assim, é muito importante vocês irem conhecer a farmácia de manipulação, tá? Super sugiro. Peçam amostra. Minha filha tem 2 anos, suplementa isso. Você manda uma amostra pra eu poder ver se é bom, se ela gosta? Manda. Fulano, horrível, em 3 dias cristalizou, não deu certo, nananã, pode me mandar outra, vamos tentar chegar numa amostra. Pega aquelas fórmulas que você mais faz. Então, por exemplo, essas 4 que eu falei, né? O ferro, polivitamínico, hidrossolúveis. O ômega não, porque o ômega eu gosto pronto, né? Pede pro farmacêutico fazer, testa. Olha, foi maravilhoso, deu certo. Eu que sou adulta, tomei de boa. Bora seguir dessa forma, entendeu? Então é isso. Mas a gente tem uma aula só disso, que a Marane, que é farmacêutica, ela explica passo a passo para uma farmácia de manipulação ser confiável, tá? A Verônica, maravilhosa. Inclusive, o curso pode ser realizado por profissionais que atendem adultos. Super pode. Eu tenho vontade, amiga, eu vou fazer, tá? Um curso só pra quem suplementa adulto, porque, inclusive, é muito mais fácil, porque eu não preciso saber de
peso, eu não preciso saber de idade, eu não preciso saber se a mãe suplementou ou não, se mamou, não mamou, se mama fórmula, não mama. Bem mais tranquilo, tá? Mais dúvidas? Eu ia perguntar isso, Verônica. Super pode, gente, tá? Só que o curso, ele é feito para médicos e nutricionistas, não é feito para leigos, tá? Tiveram várias pessoas leigas querendo comprar e eu não deixei, tá? Só mesmo pra coisa. Gente, além de todo o conteúdo do curso, tá? Então, o curso ele tem 200 horas de aula, 107 aulas, 18 professores, renomados. Ele é 100% online. Ele é um curso de extensão universitária, certificado pelo MEC, tá? Não sei quantos mil artigos que eu deixo lá para vocês, né, verem. O curso ele é constituído por 6 módulos, tá? E tem a duração de 8 meses, pra vocês verem o tanto que é um curso aprofundado, tá? Bem maravilhoso. E assim, ó, é um curso que eu pego na mão mesmo, tá? Eu ensino a suplementar passo a passo. O último módulo, ele é composto por suplementação para tentante, para gestante, para lactante, para adulto, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, de 2 a 5, de 5 a 10, paciente atleta e casos clínicos, muito caso clínico. Então é impossível você sair de lá sem suplementar, a não ser que você não assista às aulas, né? Além disso, a gente tem todo o material para vocês utilizarem no consultório, né? Então, esta lâmina maravilhosa, que tem 32 páginas, com todos os suplementos, ó. Vitamina E, ferro, vitamina A. Então, você bota isso aqui no seu consultório para explicar para os pais, né, a importância e a necessidade de suplementar. Esta tabela com os exames laboratoriais, então, exame, aqui você coloca o que veio no paciente, aqui é o ideal e aqui o porquê das alterações para você explicar para o seu paciente, tá? Esse livro, tá, de suplementação, que tem 66 páginas, tá? E aqui ele tem assim, ó, que eu entrego, gente, eu entrego. Então vem aqui, ó, exemplo de prescrição, uso oral, zinco quelado, taste free, X miligramas, manipular em gotas ou solução oral na mínima dose possível, dar uma... Exatamente como é que você vai mandar para a farmácia de manipulação, tá? Porque não adianta, gente, você pegar um livro de nutrologia e ver lá, a dose do zinco é tal. Tá, mas e agora? Como que eu prescrevo, né? Tem esse outro livro de receitas funcionais para que o seu paciente possa encontrar os nutrientes na alimentação sem precisar suplementar. Tem, é muita coisa, gente, esta tabela, tá, de consulta rápida, que tem todas as vitaminas, então, tipo assim, ó, eu tô precisando suplementar B5, que é o ácido pantotênico, tá, qual que é a recomendação diária, qual que é a função e onde que eu encontro ele, porque às vezes você não quer suplementar, porque ele precisa de pouco, você só orienta o que o paciente vai comer, tá? Então, meu povo, é muita entrega, é muita coisa, tá? É muito aprendizado. E o que eu sempre falo é o seguinte, o pediatra que não aprender a suplementar, daqui a pouco tempo, tá? Vai ter que rever aí essa questão. E quem sai na frente, chega lá mais rápido, né, meu povo? Imagina se eu não tivesse tomado essa decisão de aprender suplementação há 5 anos atrás. Olha o tanto de gente que eu ia ter deixado de ajudar, né? Tava até falando isso com a Paula hoje aqui em sessão de mentoria. Os feedbacks que eu recebo dos meus pacientes, o feedback que eu recebo dos meus alunos é o que me faz estar aqui, ó, todos os dias, né? Falando pra vocês desses benefícios, falando pra vocês dessa suplementação séria, tá? Baseada em evidências, com muito resultado na prática clínica, tá bom? E oportunidade como essa, de R$ 599 de desconto, e ainda vocês deram sorte, porque os astros aí não quiseram que eu encerrasse as vagas na sexta, porque meu site ficou fora do ar, e aí um monte de gente tentando comprar não conseguia comprar, né? Então a gente acabou prorrogando até hoje, mas infelizmente o desconto é só até hoje, às 23h59. Aí depois não tem mais desconto não, aí acabou mesmo, tá? E é isso, a gente às vezes tem que decidir na vida, né?
o retorno desse curso é muito rápido, tá? Porque vai dar 500 e pouquinho por mês se você dividir em 12 vezes, tá? Se você paga à vista tem um desconto, né? Você acaba não pagando essa taxa da divisão, porque é uma taxa da plataforma, né? Não tem muito o que fazer em relação a isso. E com 10 a 12 consultas, você já simplesmente pagou o curso, né? E você não vai ajudar 10 pessoas, você vai ajudar milhares de famílias, de crianças, né? Que vão ter aí seus benefícios de suplementar de maneira adequada, tá bom? E até, gente, eu brinco outro dia, mas eu não gosto de suplementação, não acredito. Falei, até pra você não gostar e até pra você não acreditar, você tem que conhecer. Porque aí você tem, né? Ó, eu fiz o curso, isso fez sentido, eu suplemento isso, mas isso e aquilo eu já não suplemento, né? Não tenho segurança e tá tudo certo. Mas você tem que conhecer até pra você não utilizar, não é isso? Dúvidas, meu povo? Me perguntem. Deixa eu ver aqui, ó, se eu esqueci de falar de alguma coisa pra vocês. Eu acho que é isso, tá? Não, gente, olha, se eu fosse cobrar realmente o que vale esse curso, eu já fiz essa conta, não é mentira. Seria em torno de 20 mil, 22 mil reais, tá? Ah, comenta curso, gente, tá vendo? Se não é a Jéssica pra me lembrar das coisas. Comenta curso aqui, para que vocês recebam todas as informações, tá? A Elisa, alguma aula ao vivo? Elisa, estamos programando aulas ao vivo, tá? Para essa turma de vocês. Pelo menos 2 aulas ao vivo, na verdade 3. São 3 aulas ao vivo, mas ainda não temos data, então por isso que eu nem tô divulgando essas aulas ao vivo. Mas sim, tá? A gente vai ter aula ao vivo. E assim, ó, quem é meu aluno sabe que eu sou a pessoa mais acessível do mundo, tá? Claro que eu não consigo responder os 1000 alunos do curso, né? Mas assim, um ou outro que tem uma dúvida, que tá com paciente assim, que tá com paciente assado, me chama que eu ajudo. E a gente tem 3 monitoras também no curso para estar ajudando, tá? Se precisar. Vou voltar a falar. Imagina, né? 1000 alunos, cada um atende não sei quantos pacientes por mês e quer que eu ajude a suplementar. Não tem como, tá? Ficar resolvendo o caso clínico de todos os pacientes. Mas a gente tem muito caso clínico no curso e todo mês tem a aula Tira Dúvidas. Então, como que funciona a aula Tira Dúvidas? Você assistiu uma aula, ficou com dúvida nisso, nisso e aquilo. Você me manda um e-mail com essas dúvidas. Mais ou menos 7 dias depois, eu vou gravar a aula Tira Dúvidas com todas essas dúvidas, entendeu? Então, essa aula Tira Dúvidas eu quero fazer ao vivo. Vocês vão mandar a dúvida antes, aí na hora a gente, né, conversa sobre a dúvida. Se tiver mais alguma dúvida da dúvida, a gente tira também. Mas eu sou muito acessível, assim. Modéstia à parte, eu acho que eu nunca vi uma professora tão de boa igual a eu. Vira e mexe, o pessoal da equipe, né? Nath, tá me mandando essa pergunta. Manda pra mim que eu respondo. Nath, eu gravo um áudio. Tal, isso e aquilo. E a pessoa responde, tá? Mas, assim, é um curso com... Eu nunca vi um curso com tanta prática clínica, sinceramente, assim, que entrega como suplementar real, tá? Porque... são muitos pacientes atendidos, gente. São quase 2.000 pacientes atendidos. São 5 anos fazendo isso. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente meu, graças a Deus, de intoxicação, de absolutamente nada, tá? Então, é muita prática clínica, é muita segurança no que eu tô fazendo e no que eu tô ensinando, tá? Pelo seu Insta, eu super sei. A Day é uma fofa, gente. Sempre super atenciosa. Oh. Meus amores... então é isso. Aí, ó, ia demorar menos, não consegui. Sou dessas, tá vendo? É assim minhas aulas também. Eu falo que eu vou fazer uma aula de meia hora, dura 2. Mas com muito conteúdo bom, né? Sem encheção de linguiça. Mas enfim. Digita curso, me chama no direct, tá com alguma dúvida, alguma objeção, tá? Ai, Nath, eu não sei por conta disso, eu não sei por conta daquilo. Fala comigo, tá? Que eu também sou bem sincera, né? Se não, ó, realmente não acho que vai ser pra você, ou então, nossa, vai te ajudar muito, tá bom? Que eu te ajudo. Oi, Gigli, aí a nossa aluna maravilhosa do curso. Ó, beijos. Aproveita essa oportunidade de R$600 de desconto até hoje. R$23,59, porque tem oportunidade, ó, que não bate na nossa porta 2 vezes, tá? E você depois vai se arrepender de não ter começado antes. Tem gente que fala, ai, Nath, devia ter feito seu curso lá em 2020. Eu até falo, devia, mas agora tá muito melhor, né? Porque a gente vai aprimorando, vai melhorando e tal. Mas a gente só se arrepende muitas vezes de ter
deixado pra depois, né? Então é isso, meus amores, ó. Beijo e até mais.